Abra, por favor, sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Você que esteve conosco no domingo passado, você vai reconhecer alguma coisa dessa mensagem que eu trago nessa manhã para exatamente enfatizar o tema que eu considero tão relevante para a nossa vida espiritual. O tema é esse: você tem estado com Jesus? Você tem estado com Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Esse versículo faz parte de um contexto maior e eu vou esclarecê-lo daqui a pouco, mas diz assim o versículo 13: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, isso não foi um elogio. Dizer que eles eram homens comuns e sem instrução não foi um elogio, pelo contrário. Na verdade, as pessoas que perceberam que Pedro e João eram homens comuns e sem instrução, para eles, para essas pessoas, ser um homem comum e sem instrução era coisa da ralé, era coisa de segunda linha, era ser humano de segunda linha. Então não era um elogio. Mas veja como a Bíblia Viva traduz esse verso. Diz assim: quando o conselho viu a coragem de Pedro e João, e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam, agora olha que bonito, perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Então aqui nós temos isso. Os líderes judeus estavam surpresos com a coragem de Pedro e João, é o que diz o versículo. Eles estavam impressionados com o currículo deles, de Pedro e João, ou seja, são homens comuns, são homens sem instrução, como diz a Bíblia Viva, sem cultura. Eles estavam impressionados com isso. Eles perceberam que esses homens tinham estado com Jesus. Mas como eles souberam disso? Como eles souberam disso? Não foi pela educação. Pedro e João não tinham nenhum treinamento religioso formal, eles não passaram pela escola dos rabinos, eles não tinham nenhum mestre proeminente, mas os líderes religiosos perceberam que eles haviam estado com Jesus, mas eles não perceberam isso pelas credenciais de Pedro e João, eles não tinham nenhuma. Não foi pela descendência religiosa, porque eles também não tinham isso. Agora, esses homens estavam cheios de um espírito de coragem, e esse espírito nasceu do fato deles conhecerem Jesus. Agora vamos situar esse versículo dentro do contexto. Muito bem, começa no capítulo 3, lá no primeiro versículo, quando Pedro e João estão indo para o templo orar, e aí eles curam um paralítico na porta do templo. Ora, a cura de um paralítico atraiu uma multidão, e aquela multidão foi até o paralítico, querendo saber a história, o que aconteceu, e quando aquela multidão se juntou, aí Pedro se aproveita da oportunidade e prega uma mensagem poderosa. Depois disso, Pedro e João, que causaram aquele movimento todo no templo, eles foram presos. E então Pedro enfrenta os líderes religiosos, e Pedro faz um discurso diante deles, com coragem, com ousadia. Agora veja bem, há um fato muito importante aqui, uma questão chave. Pedro e João estão diante dos assassinos de Jesus. Aqueles homens que prenderam Pedro e João foram os mesmos que tramaram a prisão, o julgamento, a condenação e a morte de Jesus. Então Pedro está diante dos algozes do seu mestre. Estes são os homens que conspiraram para matar Jesus, apenas alguns dias, melhor, algumas semanas atrás. E gente, isso não intimida Pedro.
Isso não faz Pedro se calar. Na verdade, Pedro os identifica e Pedro declara a culpa deles pela morte do Filho de Deus. Foi o que Pedro disse: Jesus, o homem que os senhores crucificaram, mas Deus ressuscitou. E aí Pedro conclui o seu discurso corajoso com um desafio, um apelo forte. Ele diz assim: não há salvação. Vamos juntos, irmãos. Não há salvação em nenhum outro mais. Debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. Irmãos, eu imagino quando Pedro declarou isso aqui, o volume da voz dele era muito maior do que nossas vozes todas juntas. Ele declara isso enfaticamente e ele lança isso no rosto dos algozes de Jesus. Irmãos, já foi dito muito acertadamente que uma crise não faz um homem. Na verdade, a crise revela o que o homem já é. Então, nesse caso, a crise da prisão de Pedro e João revelou a verdade sobre esses homens. Primeiro, os líderes religiosos não podiam contra eles. Segundo, eles não podiam negar a cura que Pedro e João fizeram. Terceiro, eles não podiam negar a coragem, a ousadia daqueles homens. Quarto, como eles explicavam esses homens? Sem cultura, homens simples, sem nenhuma instrução, como eles causaram tamanho impacto? Porque eles não foram intimidados nem pela prisão, foram colocados na prisão e não foram intimidados. Como é que eles poderiam falar tão livremente, com tanta ousadia e coragem? Qual era o segredo deles? Irmãos, quando os líderes religiosos consideraram todos esses fatos, eles não negaram uma conclusão simples, e a conclusão foi essa aqui: eles tinham estado com Jesus. Se a coragem deles não vinha das credenciais religiosas que eles não tinham, se a coragem deles não vinha da ascendência ou da descendência de liderança que eles não tinham, se a coragem não vinha porque eles eram homens de influência, porque eles não eram, de onde veio essa coragem? A resposta está aqui: eles tinham estado com Jesus. Irmãos, nenhum fato é tão significativo para a igreja do nosso tempo do que esse fato. Nenhum fato deve ser mais considerado da igreja ou na igreja do século 21 do que esse fato aqui. Porque, irmãos, por todos os cantos nós vemos sinais do impacto do cristianismo diminuindo na nossa cultura. A gente vive um tempo em que nós lamentamos o avanço do secularismo, nós lamentamos o avanço do mundanismo, e a gente vê com muito lamento as instituições sociais que eram tão sólidas por séculos, elas estão se desintegrando. Irmãos, nós perguntamos por que os cristãos perderam a sua influência na sociedade. Por quê? Porque a gente vive hoje um cristianismo que é muito mais influenciado pelo mundo do que um mundo que é influenciado pelo cristianismo. Por quê? Porque a gente hoje tem uma igreja cristã que é muito mais mundana do que um mundo que é muito mais influenciado pela igreja. Irmãos, nós temos um cristianismo diluído. Nós temos um cristianismo água com açúcar. Nós temos um cristianismo que não influencia mais, mas é influenciado. Nós somos 40 milhões de brasileiros que professam ser evangélicos. E eu pergunto, o que isso significa na nossa sociedade? Nada. Isso. Nada. Porque, irmãos, não temos sido influência, não temos transformado o nosso mundo.
Os primeiros cristãos giraram o mundo de pernas para o ar. Por quê, irmãos? Porque tiveram um encontro transformador com Jesus Cristo. Eles tinham estado com Jesus, e o fato de estarem com Jesus influenciou a vida desses homens de tal maneira que eles se tornaram influência no mundo e na sociedade em que eles estavam inseridos. Talvez alguém esteja celebrando o fato da Rede Globo agora está colocando na sua programação o Festival Promessas. Olha que bacana, a Globo agora está patrocinando um festival de música gospel todo ano. Que bonito! Balela, irmãos, estratégia de marketing, irmãos, porque imagina se esses 40 milhões de evangélicos decidissem não assistir mais novela, o que aconteceria com a Globo, irmãos? Quebraria. Mas nós somos os principais telespectadores das novelas brasileiras. Nós, os evangélicos, somos os mais fiéis espectadores dessas porcarias que a Globo veicula na sua grade todo dia. Nós somos obrigados a assistir à ascensão de um novo modelo de família, formado por 2 homens ou 2 mulheres. Nós somos obrigados a nos submeter a uma minoria, e aí, irmãos, a cabeça pira, porque a maioria não é homossexual, é a minoria, e nós somos submetidos à minoria. Porque, irmãos, acreditem numa coisa, novela forma a cabeça do povo brasileiro. Eu vou repetir isso, as novelas formam a cabeça do povo brasileiro. Onde surgiu o Espiritismo? Na França, com Allan Kardec. Você sabe quantos espíritas existem na França? Nem 20. Nem 20. Onde o Espiritismo mais floresceu? No Brasil. Por quê, irmãos? Porque tem o apoio da mídia, da novela. Quantas novelas a Globo faz questão de veicular a doutrina espírita? Já houve novelas inteiras com o enredo todo calcado na doutrina espírita. Você lembra A Viagem? Você lembra? Você assistiu A Viagem. E você foi doutrinado na doutrina espírita. A novela das 6 agora, não é? Que eu não sei se é às 6, Joia Rara. Ela doutrina com as doutrinas do budismo. Você já viu alguma novela calcada nos princípios do Evangelho? Nunca! Nunca! Sabe como Joia Rara iria se chamar? O nome original dessa novela seria Pequeno Buda. Mas aí, o setor de marketing da Globo entendeu que Pequeno Buda iria ser como São Jorge foi. Lembra da novela São Jorge, que você também assistiu? Lembra de São Jorge? Ela teve uma forte rejeição por parte dos evangélicos por causa do nome. Joia Rara se chamaria Pequeno Buda, mas aí o setor de marketing disse, não é bom, os nossos espectadores evangélicos vão reclamar, então a gente mantém a mesma história e muda o título, mas é a mesma história, e nós estamos sendo doutrinados todo dia, dentro das nossas casas, com doutrinas completamente contrárias àquilo que nós professamos todo domingo. Agora, irmãos, você vem à igreja uma vez por semana, ouve uma mensagem bíblica uma vez por semana. Agora, quantas vezes por semana você se senta diante da televisão e assiste novelas? Todo dia. Isso forma o pensamento da sociedade brasileira.
Então hoje aqui eu levanto uma campanha, e o tema da campanha é: novela, tô fora. Novela, tô fora. Você apoia essa campanha? Repita comigo: novela, tô fora. De novo: novela, tô fora. Mais uma vez: novela, tô fora. Em nome de Jesus. Minha igreja, o que você vai fazer na hora da novela? Quando William Bonner der boa noite, quando Patrícia Poeta der boa noite, você vai abrir um livro e você vai ler um livro. Leia um capítulo. É 1 hora de novela, você vai ler um capítulo. Você vai aproveitar, você vai colocar um tênis, você vai cuidar da sua saúde, você vai dar uma caminhada, você vai jogar um jogo com seus filhos. Você entende? Você pode fazer tantas outras coisas que vão de fato beneficiar você, mas membro da segunda igreja não vai mais assistir novela, em nome de Jesus. Isso vai fazer a Globo falir, irmãos? Claro que não. A Globo está rindo desse pobre pastor nesse momento. O faxineiro da Globo que está me assistindo está rindo de mim. Mas, irmãos, isso vai fazer diferença na sua vida, na minha vida, na vida da nossa igreja. A gente está vivendo um tempo em que o cristianismo se tornou tão pouco ou nada influente na nossa sociedade. Esse único fato explica a coragem da primeira geração de crentes que tomaram o evangelho lá em Jerusalém e o espalharam por todo o Império Romano. 3 séculos depois da morte de Jesus, o Império Romano se dobrava ao cristianismo. Por quê, irmãos? Porque esses homens sem cultura, esses homens comuns, tinham estado com Jesus. Então, no tempo em que você dedicava a novela, agora você vai dedicar para estar com Jesus e ser edificado. O cristianismo, para aqueles primeiros cristãos, era mais do que um mero discurso, era mais do que algumas orações, era mais do que uma religião de passatempo, era algo que produzia um poder dinâmico, que transformou homens comuns em testemunhas corajosas do Evangelho de Jesus. Isso não tinha nada a ver, irmãos, com diploma ou com algum tipo de formação teológica fundamentada, absolutamente. Isso produziu um poder na vida desses homens. Isso leva a uma conclusão muito importante. A conclusão é o seguinte: é perigoso estar perto de Jesus e não estar com Jesus. Existe uma diferença. Estar perto de Jesus e estar com Jesus, estar perto de cristãos e estar perto de Jesus, estar perto da igreja e estar com Jesus. Estar na igreja e estar com Jesus tem uma diferença tão grande, irmãos. A igreja do século 21 está perto de Jesus, mas está longe de estar com Jesus, porque quem está com Jesus é influência onde passa. Os discípulos tinham estado com Jesus, eles o conheciam intimamente, isso mudou tudo, isso fez a diferença. Até os inimigos deles puderam reconhecer isso. Nós poderíamos chamar isso de a doutrina da influência inconsciente. Eles foram influenciados por Jesus e agora eles influenciam a sociedade. Isso é de maneira inconsciente. Consciente. O texto não diz que Pedro e João disseram: olha, nós estivemos com Jesus. Não, o texto não diz isso. Isso seria verdade. Não seria arrogância da parte deles, absolutamente, mas eles não disseram isso. Foram os líderes judeus que reconheceram isso, foram eles que ficaram impressionados com Pedro e João, e eles estavam profundamente assustados. O reverendo J.W. Burney disse o seguinte: que chances esses pecadores incultos tiveram na presença do alto clero de rabinos treinados? Ainda assim, os rabinos pareciam ter sido feitos de tolos, e o pescador ganhou uma disputa como um filósofo poderia ter invejado. Lembre-se,
Pedro e João não estavam procurando confronto, nada disso. Eles foram ao templo orar, só isso. Eles não foram realizar uma cura, não. Certamente eles não foram fazer nada para serem presos. Irmãos, isso é obediência comum. Eu não estou aqui chamando você para o extraordinário. Eu não estou aqui chamando você para confrontar o mundo. Eu não estou preocupado em confronto com o mundo. Na verdade, o cristianismo não chama você para confrontar o mundo. Chama você para obedecer na vida comum, nas coisas do dia a dia, ser cristão, ser luz no dia a dia. É isso que Pedro e João foram fazer. Vamos ao templo, vamos brigar com os líderes religiosos? Não. Quando alguém me diz assim: pastor, me dá uns textos bíblicos aí que fala contra a idolatria. Para quê? É porque eu preciso jogar esse texto na cara de algumas pessoas. Eu vou te dar texto que fala sobre o amor, sobre a tolerância. Você não precisa fazer isso. Pedro e João estavam obedecendo na simplicidade do seu cotidiano. Basta a gente viver na luz, no cotidiano. É isso. A gente não está preocupado em fazer guerra com as trevas, porque já existe. As trevas já fazem guerra conosco. A gente tem que estar preocupado em viver na luz. E quanto mais na luz eu estiver, menos trevas haverá na minha vida. Aí eu fico preocupado com as trevas e não me preocupo com a luz. Aí eu viro um guerreiro, não viro um santo. Irmãos, eu quero muito menos expulsar demônios da minha vida, e muito mais que o Espírito de Deus reine em minha vida, porque onde a luz habita, as trevas se dissipam. Obediência comum. Quando esses homens honestos fizeram a coisa certa. Agora, fazer a coisa certa coloca você em dificuldade. Eles estavam fazendo o que os cristãos deveriam fazer sempre, foram ao templo orar. Eles estavam prontos para dar uma resposta sobre a razão da esperança que habitava neles. Eles estavam prontos para isso, e isso os colocou em dificuldade. Quando eles foram confrontados, eles deram uma resposta. Atos capítulo 4, versículo 2, explica o porquê. Eles estavam muito perturbados, os líderes judaicos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, pregando a palavra. Eles simplesmente disseram a verdade: vocês crucificaram Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos. Irmãos, isso é corajoso, isso é poderoso, isso é coragem na veia. E aqui está o resultado, versículo 4: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas convertidas. Você pode ver a sequência? Obediência, milagre, pregação, muitas salvações, prisão e coragem debaixo de pressão. Não foi nenhuma surpresa, irmãos, quando os inimigos disseram: esses homens estiveram com Jesus. O Pedro covarde, lembra do Pedro? Na noite em que Jesus foi traído e preso, o Pedro covarde, que nega Jesus diante de uma simples empregada, diante de uma fogueirinha, numa madrugada gelada. E ele diz: eu não conheço esse homem. Agora esse Pedro se levanta pelo poder do Espírito de Deus, como uma rocha, e ele proclama Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Isso vai para frases do pastor Arlênio. O que é isso, irmãos? Quando Cristo se apropria de uma vida, a mudança será evidente para todo mundo. Você entendeu isso? Quando Cristo se apropria de uma vida, a mudança é evidente para todo mundo. O pastor John Woodhouse diz o seguinte: existe algo na conduta, disposição e semblante de um bom homem que repercute por si mesmo. Sua influência é sentida no mundo, na igreja, no círculo familiar. A vida de Deus não pode ser escondida. A luz deve brilhar. O que é isso, irmãos? Isso é estar com Jesus. Ainda que os líderes religiosos odiassem Pedro e João, eles não podiam negar o fato
do que Jesus fez na vida deles. É inegável. Até os inimigos souberam que Pedro e João tinham estado com Jesus. Para concluir essa reflexão, eu quero dizer, irmãos, nenhum elogio poderia ser melhor para um filho de Deus. Alguém olhar para um filho de Deus e dizer assim: você tem estado com Jesus. Ah, tem estado, porque você está diferente, tem algo diferente em você. Sua coragem, sua ousadia, sua atitude, seu comportamento, suas palavras não negam, você tem estado com Jesus. E aí eu concluo respondendo algumas perguntas, e a primeira é essa: quais são as marcas de alguém que tem estado com Jesus? Pensando nisso, esses dias, eu fui até João 1,14, que fala sobre Jesus, e diz assim: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Obviamente, irmãos, nós queremos alguma coisa de Jesus transbordando de nós, nós queremos isso. Esse texto diz que Jesus era cheio de graça e verdade, cheio ao ponto de transbordar. Ele falou a verdade com graça, ele mostrou a graça em verdade. Jesus nunca teve que escolher entre uma coisa e outra, entre a verdade e a graça, nunca. Aqueles que seguem Jesus terão a graça e a verdade transbordando para fora deles, para fora. Irmãos, esse é o ponto central de uma vida marcada pela humildade, honestidade, afabilidade, generosidade debaixo da pressão, dizer a verdade, quando seria muito mais lucrativo dizer uma mentira. Você entende? Uma vida como essa traz consigo o aroma do céu. Alguém falando a respeito de um líder cristão disse assim: sempre que ele entrava na sala, eu me sentia um pouco mais perto do céu. Irmãos, eu já conheci cristãos assim. Quando você entrava na sala dele, ou quando ele entrava no lugar onde você estava, você podia se sentir um pouco mais perto do céu. Isso não é, irmãos, um comentário a respeito de um rosto piedoso, ou de um comportamento solene, ou de uma voz santa, nada disso. É um homem, uma mulher simples, cheios da graça e da verdade. Isso leva você mais perto de Deus. Se eles estiverem conversando ou em silêncio, se eles estiverem sorrindo ou chorando, em pé ou sentado, liderando ou sendo liderado, a influência deles, por causa da graça e da verdade que transborda deles e influencia as pessoas ao seu redor. Segundo, como isso é desenvolvido, irmãos? Esse tipo de vida acontece principalmente através da dor. Os melhores cristãos que eu já conheci foram aqueles que foram mais moídos pela dor. Jó 23:10 diz assim: mas ele conhece o caminho por onde ando, se me puser à prova, aparecerei como ouro. Algumas pessoas, irmãos, não podem dizer isso. Aliás, o cristão do século 21 não pode dizer isso. Se Deus me puser à prova, eu abandono a igreja. Se Deus me puser à prova, eu nego o nome de Deus. Se Deus me puser à prova, eu levanto o meu punho e digo: quem você acha que você é? Porque o cristianismo do século 21 é o cristianismo do consumismo. Deus não é mais o Senhor, sou eu, e Ele faz o que eu quero. Ele me enriquece, Ele me dá prosperidade, Ele me faz grande, eu curo, eu expulso, eu determino, eu faço e aconteço, e Deus me serve. Mas os melhores cristãos que você conhecerá na sua vida dirão isso: se me puser à prova, eu vou aparecer como ouro.
eu não sou daquele que desiste, eu não sou daqueles que voltam atrás. Deus me deu a liderança de uma célula, daqui a pouco eu vou liderar uma supervisão. Se eu lidero uma supervisão que tem 3 células, daqui a pouco eu lidero uma que tem 5, 6, 7, porque eu não sou daquele que volta atrás. Se eu for colocado à prova, eu vou aparecer como ouro, porque eu sou feito de bom material. Irmãos, não existe atalho para uma vida aprovada. Você precisa passar pelo forno de Deus, de forma que você possa ser refinado como ouro, ou ter o seu caráter aprovado. Até que isso aconteça na sua vida, tudo mais é teoria, irmãos, tudo mais é teoria. Quando você passa pelo forno, você conhece por experiência, você conhece por experimentar o poder de Cristo na sua vida. O mundo não sabe nada sobre isso, nada. O mundo não sabe nada sobre isso. Irmãos, é impressionante, a gente que é observador da vida, e a gente que é observador das pessoas, e o teólogo precisa observar a vida e observar as pessoas para entender Deus. A gente fica surpreso com a quantidade de pessoas que a vida vai passando e não aprende nada. São pessoas que poderiam ter escrito aquele versículo: burro eu nasci, burro eu vou morrer, porque eu não aprendo nada. A vida passa, não amadurece, não evolui, não cresce, o caráter não desenvolve, as experiências não acrescentam. É a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Encarna o espírito do pau torto. Pau que nasce torto, morre torto. Irmãos, a vida, todo mundo sabe disso, é uma escola, mas tem gente que está repetindo o primeiro ano 50 vezes, e não sai do beabá. John Woodhouse explica isso dessa forma. Ele diz o seguinte: existe uma larga diferença entre um cristão e um homem mundano nos tempos de dificuldade. O homem mundano é tímido, irritável, inquieto. O homem cristão é tranquilo, corajoso, esperançoso. Nada pode tranquilizar e fortalecer um homem mais do que a garantia completa da proteção de Deus. Spurgeon disse: qualquer tolo pode cantar debaixo da luz do sol. O que você fará quando você perder seu emprego? O que você fará quando seu filho estiver numa prisão? O que você fará quando seu casamento desmoronar? O que você fará quando a igreja se dividir? O que você fará quando o câncer retornar? O que você fará quando seu melhor amigo trair você? O que você fará quando você está na prisão por causa da sua fé? O que você fará? Se você for Pedro ou João, você vai orar. Isso é caro, irmãos, isso custa muito, mas quando as dificuldades vêm, até os seus inimigos poderão ver que você tem estado com Jesus. Então, por onde a gente deveria começar? Por onde a gente deveria começar? Spurgeon pregou um sermão em 1855, baseado nesse mesmo texto que eu estou pregando. Esse sermão se chamou Pessoas de Cristo, Imitadores dele. Nesse sermão ele diz o seguinte: por último, como meu melhor conselho, como o conselho melhor que eu posso dar, busque mais do Espírito de Deus. Esse é o caminho para se tornar como Cristo. Serão vãs todas as suas tentativas de ser como Ele, até que você busque o seu Espírito. Então tome o seu coração, frio como ele é, pedregoso como ele é por natureza, e o coloque no forno, deixe-o ser derretido ao ponto de se tornar uma cera para o selo e se transformar na imagem de Jesus Cristo. Irmãos, se nós quisermos ser como Cristo,
devemos buscar o Espírito de Cristo. Nós não nos tornaremos cristãos por acaso, nem por osmose. Como é que você se tornou cristão? Foi simples, eu comecei a frequentar a igreja. Não é assim que acontece. Como você se tornou um cristão? Eu comecei a andar com cristãos. Não é assim que acontece. Como você se tornou um cristão? Eu fui em muitos movimentos de oração, na casa do irmão de oração, na casa da irmã de oração, e aí eu me tornei cristão. Não é assim. Nós não nos tornaremos como Jesus meramente por esforço próprio, não funciona. Sem o Espírito Santo nós ficaremos exatamente como nós somos. Exatamente. Quando Spurgeon chegou no final do seu sermão, ele concluiu dizendo que se nós tivermos sido como Cristo na terra, nós seremos como Ele no céu. Então Spurgeon imagina a cena de um anjo. Esse anjo está no portão celestial, esperando a entrada daqueles que se parecem com Jesus. Então Spurgeon diz: o anjo olha para um homem que vem chegando com uma coroa da realeza. Não é esse. Depois para um outro com uma vasta educação debaixo do braço. Não é esse. Depois para uma pessoa que possuía uma beleza rara, encantadora. Não é essa. Finalmente o anjo se vira para uma grande celebridade que vem para o céu distribuindo autógrafos. Não é esse. Nada disso importará no céu. Nada disso. Mas irmãos, se as coisas que importam na terra não importam no céu, quem será admitido no céu? Aqui está a resposta de Spurgeon. Então apareceu outro homem, pobre de aparência, analfabeto talvez, mas o anjo, quando olha para ele, sorri e diz: é Cristo novamente. Uma segunda edição de Jesus Cristo está chegando. Entre, a glória eterna te espera, você como Cristo. No céu você se sentará, porque você é como Ele. Irmãos, nós ainda não estamos lá, mas nós estamos a caminho. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, ser como Jesus. Uma querida irmã que esteve aqui entre nós até poucos anos atrás, se chamava Anete Pinto. Você lembra dela? Vizinha aqui da igreja. Anete foi membro, fundadora dessa igreja. Era uma mulher simples, carinhosa com seu pastor toda a vida. Nós víamos juntos para o culto de oração, toda manhã aqui na igreja. A Anete tinha uma voz poderosa, ela era uma senhora magrinha, pequenininha, mas tinha um vozeirão enorme. E aí no momento de oração, nós sempre pedíamos para as pessoas: por favor, escolha um hino para a gente cantar. E a irmã Anete, quando chegava a vez dela, ela sempre escolhia esse hino, que diz assim: mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. E o coro dizia assim: mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Irmãos, que esse seja o hino da nossa vida, que a nossa vida diga isso todos os dias: mais de Cristo, mais dele, muito mais. E assim o mundo olhará para nós e dirá: vocês têm estado com Jesus.
Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Há poucos dias atrás eu repeti esse mesmo apelo, e eu o farei novamente nesta manhã. E eu o farei uma única vez. Uma única vez. Eu não apelarei. Eu desafiarei você uma única vez. Se você está cansado de uma vida cristã fútil e inútil, vem aqui na frente, dobre os seus joelhos, vamos orar juntos, uma única vez, uma única vez. Você que está em casa, Deus está falando com você também. Então aí onde você está, se não houver condições de dobrar os seus joelhos, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar juntos. É um gesto de fé, um gesto de fé. Teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Bem baixinho, Márcio, bem baixinho. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Bem baixinho, vamos cantar? Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Amado Deus, Mais de Cristo. colocamos diante de Ti a nossa vida, e o desafio que o Senhor nos lança nesta manhã. Deus, nós não queremos ser contados entre aqueles que desistem, mas queremos ser contados entre aqueles que resistem. Não vamos voltar atrás, não vamos retroceder para trás, nem para tomar impulso. Nós vamos seguir em frente, e nós queremos ser a influência que a Tua igreja foi chamada para ser, Senhor. Luz nas trevas, bênção no meio da maldição, Espírito de Deus, que expulsa os demônios das trevas. Pai, em nome de Jesus, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa altivez, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a transbordar de graça e de verdade, Pai, para que este mundo veja a Tua luz, e o Senhor do céu possa olhar para nós e dizer: muito bom, servo bom e fiel. Ache em nós, Senhor, este servo, ache em nós, Senhor, estes que serão chamados de fiéis neste mundo caótico, nesta igreja em ruínas. Levanta, Senhor, um povo santo, dedicado a Ti, que vai proclamar a luz e dissipar as trevas. Leva-nos, Senhor, debaixo do impacto da Tua palavra, para um domingo na Tua presença. Por misericórdia,
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você, querido. Tenha um domingo na presença do Senhor.